Muito bem, senhores. Então, mais um VCC Report fazendo uma entrevista muito interessante, né? A gente está aqui... Como é que é o nome? Aqui é ninho do quê? Ninho de grilos. Ninho de grilos. Nós estamos aqui no Ninho de Grilos e, né, ó, que bonito, né? E quem que a gente vai entrevistar hoje? Ahá! Fala seu nome, meu filho. Fred Sesquim. Muito bem. Então, Fred, você é um cara que... Primeiramente, queria te agradecer, né, por tudo que a gente fez hoje aqui. Você é um dos ícones da construção de aeromodelos aqui no Brasil. E não é só de VCC, né? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Quando que vai montar o próximo Thunder Gazer? Puta. Eu preciso de um ano de descanso. Precisa de um ano de descanso? Cara. Pois é, não foi brincadeira, né, Fred? Não, foi um ano de trabalho. Legal, e a gente vai falar dele um pouquinho já, mas acima de tudo, né? Vamos começar com o início, né? Vamos começar do começo. Conta pra nós, Fred, como é que você descobriu o aeromodelismo? Cara, eu tava viajando em férias, eu morava no Nordeste, tava aqui no Ipiranga, na casa da minha avó, e um tio meu, não lembro por que motivo, comentou que tinha uma pista de aeromodelismo em São Caetano. Me levou lá, eu vi o pessoal voando control e fiquei doido, né? Falei, pô, eu tinha 13 anos, para uma criança ver isso aí, naquela época, né, que não tinha... É como a gente começa, internet, né? Não tem jeito, né? Então eu gostei do negócio e convenci minha avó a me levar na Aerobras, comprei lá algum kit de aeromodelo elástico e fiquei 6 meses me divertindo com isso aí, né? Aí já voltando para Recife eu comecei a comprar revistas de aeromodelismo, tá? Esporte modelismo que era o que tinha, né? E vim pra cá decidido, eu queria um avião a cabo pra começar a voar. E qual foi seu primeiro avião de VCC? Um Olympia Júnior. Um Olympia Júnior. Olympia Júnior. Você lembra com qual motor? Cara, na verdade ele me deu o kit, não tinha motor, não tinha nada. Me deu o kit, acho que não tinha nem cabo. E eu imaginei que ia levar, sei lá, meses pra fazer aquele avião, então também não tinha grana e não tinha motor. Voltei pra Recife, montei o avião. Quando eu estava perto de terminar, um vizinho do meu prédio onde eu morava tinha um Minify quebrado que tinha um S-35. Aquele S-35 da camisa preta de ferro. E ele me emprestou e eu fiquei voando com esse Olympia e o S-15. Certo. Saí por volta de 84. E de lá pra cá... Ah, cara, aí, pô... Como que foi essa evolução para se tornar aí vamos dizer assim, né, um construtor profissional de aeromodelo? Bah, eu era criança, não tinha grana, meus pais também não o negócio era meio brinquedo, né? Então, caprichosamente, justo agora que a gente começou a entrevista, tá começando a pingar, né? Vamos lá pra dentro. Então, não, eu só ia falar, de repente só a gente tirar o estileto da chuva, Melhor. né? Inclusive é o seguinte, né, eu vou aproveitar aqui e vou invadir o Mocó. Certo? Vamos invadir aqui o Mocó. E essa é a oficina do Fred. Ele nem me deu permissão se podia filmar nem nada. Mas vocês podem ver o seguinte, gente, tá? Uma coisa que eu vou falar, né? Que, como vocês podem ver, ó, é um construtor profissional, monta aviões fantásticos, né, Fred? Nós vamos mostrar o... Thunderbolt. Eu não sei, né? Acho que dá pra... Eu caibo dentro desse avião aí, né? Cara, eu pelo menos E a galera fica, eu não tenho espaço, eu não sei o que. Fala aí, Fred, quanto tem aqui essa sua oficina em área? Cara, deve ter 4x4, alguma coisa assim. Essa é a única bancada que você tem, né? É. Pois é, tá vendo, gente? Então, vocês podem ver que não tem nenhuma, assim, equipamentos, as ferramentas que o Fred tem aqui, ó, tá vendo? É tudo coisa básica, não tem nada demais, né, Fred? Nada de outro mundo. Então o cara fala que não monta porque não quer. Porque não quer. Porque não quer, né? Porque não tem essa, né? Pois é. Pois é. Vamos voltar lá pra fora então? Vamos. Maravilha. Que aí é o seguinte, né? Eu não vou nem falar nada. Coleção de vinil, entendeu? O dia que eu passei aqui hoje, né? Essa aula de monocotagem, né? Opa, projeto secreto. Não, esse já não é mais secreto. Mas Isso já não é mais secreto, né? Ver. Beleza. E... Então... fala um pouquinho aqui, Fred, vamos começar com o nome do brinquedo. Cara, ó, chama E-Breed, é que eu cortei a planta aqui. É o desenho do Luiz, do Strufaldi, que é amigo meu, né? Colega nosso.
Meu também, a gente está desenvolvendo ele para elétrico desde a planta, porque a maioria, quase 90% acho que até 99% dos aviões de competição são Glow, e o pessoal está migrando para elétrico como adaptação. Esse aqui não, ele está sendo feito para elétrico desde o princípio. E quais são assim as diferenças básicas desse projeto, que é exclusivo para elétrico, quando você compara com o Glow, fora os montantes do motor, né? Porque não é só isso, né? Na verdade, o elétrico é um avião que ele não está sujeito a vibração praticamente nenhuma, então você pode ter muito menos madeira. A madeira pode ser mais fina, a estrutura pode ser mais delicada, porque um avião que não vai ter vibração, você não está trabalhando tanto quanto um avião Glow. Então, basicamente, você pode aliviar muito mais o avião do que o motor a Glow. Uhum. Tá? E quando você vai deixar voar esse avião? Aí está dependendo de terminar a montagem. Se a gente achar um construtor para terminar, rápido. Pô, tá precisando de um construtor aqui, cara? Pois é. Oh, aí não, né? Sensacional, né, Fred? Agora, é assim, você foi evoluindo, né, Sim. tal, não sei o que, e você se tornou um construtor profissional. Sim. Então, há quanto tempo você monta avião profissionalmente, falando assim? Na verdade, o que aconteceu? Eu fui construindo, como era criança e não tinha grana, e tinha uma habilidade natural para construir, o pessoal que aparecia na pista que queria construir avião de controle não sabia, passava para mim. Então, eu comecei a bancar o meu próximo avião com uma construção que eu estivesse fazendo na época. Chegou num ponto que eu desenvolvi muita habilidade, fiquei bom e o pessoal de rádio começou a me procurar. Uhum. Aí, quando eu entrei no rádio, praticamente profissionalizou de vez, né? Aí eu comecei a trabalhar exclusivamente com isso e o pessoal me procurar para isso, né? Você tem alguma ideia de quantos aviões você já montou, Fred? Não. Mas se a gente fosse falar de um número aí, você acha que 500 modelos Não, 500 é muito, mas É muito? mais de 150 com certeza. Com certeza? Teve muito RF, né? Então Ah, o número certo. aumenta muito com RF. E rádio, VCC, o que pintar o Fred encara? Não. VCC, assim, eu faço pra mim, pra algum projeto que eu queira muito fazer, pra um amigo e tal. Não é meu... na verdade, eu nem trabalho mais com isso full time, né? Eu tenho uma outra profissão. O aeromodelismo é um hobby que eu não quero... Uhum. É uma profissão que eu não quero perder a mão. Então, eu sempre estou procurando algum projeto interessante pra manter, né? Certo. Então, hoje, eu priorizo os de rádio, os escalas de rádio, jato, porque é o que eu mais gosto de construir. O desafio é maior do que o... Não desmerecendo o VCC, é um desafio maior por conta de tamanho, de dificuldade e da tecnologia envolvida, né? Certo. E tem um bom mercado para isso hoje, Fred? Tem. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, é que nem você falou do ARF, né? Então hoje você pega muita gente que voa rádio, principalmente, né? Porque os verdadeiros construtores são os aeromodelistas de VCC, isso aí Sim. não, né? É. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, com toda essa coisa de importar da Hobby King e tal, Sim. a galera ainda procura você? Procura, mas para projetos assim, um jato, escala, geralmente é para avião escala. Certo. Ou o pessoal que quer competir em alguma categoria específica. Uhum. Para o dia a dia, para RF não, porque tem mão de obra muito mais barata e mais fácil por aí, então não vale a pena me contratar para fazer um RF. Vai fazer pouca diferença, já que o avião já está praticamente construído. Então, Tipo aqueles extra, né? 30%. eu não tenho como melhorar alguma coisa que talvez não esteja bem feita lá, então não vai fazer muita diferença. Então o cara me procura quando ele quer um projeto assim realmente que faça diferença para uma pintura específica, alguma coisa desse sentido, né? E qual é o projeto que você está trabalhando agora, Fred? Cara, agora eu estou fazendo um P-47, um quarto de escala. É mesmo? É. Vamos mostrar pra galera esse Vamos brinquedo? ali. Né? Então vamos ali que parou de chover, a gente pode voltar lá pro... né? Dá pra ter uma ideia do... Então é o seguinte, ó. Tudo bem que eu sou uma pessoa pequena, mas... Né? Olha o tamanho. E eu queria que o Fred mostrasse esse lance que ele fez. Vem aqui na luz, Fred, pra galera poder ver melhor. Né? Então, fala aí, meu filho, o que você fez nessa carenagem? Ó, detalhe, né? Fala aí, que motor que vai nesse avião? Isso aqui vai uns 5 cilindros dos 250 cilindradas. Então, um motor de XL 250 que vai nesse avião. Praticamente. Nossa senhora, então mostra aí o que foi que você fez nessa carenagem. Isso aqui é aquela história do fazer alguma coisa a mais do que o normal, né? Então esse avião ele vinha com essa carenagem fechada, e aí eu fiz o sistema que ele vai abrir e fechar conforme acelera e desacelera o motor. Mostra o sistema pra galera aí, Fred. Que é um sistema igual ao real. Né?
Ele também, o real também funciona por cabos, né? Uhum. Então ele é esse tipo de sistema aqui. Isso, né? Sensacional. E qual que é o peso de um avião desse aí, Fred? Um P-47 desse aí? Olha, Você esse tem avião ideia de aqui quanto vai fica um pesar, avião? acho que uns 22 quilos mais ou menos. 22 quilos 22 no aeromodelo. quilos, é. Quer dizer, um negócio desse acertar um carro é PT, PT, né? certeza. Sensacional, Fred. Se pegar outro avião, derruba. Agora, conta um pouquinho pra nós da sua experiência com o Thunder Gazer. Sabe por que eu quero te perguntar isso? Eu acho que é até legal, porque o que acontece, né? Às vezes as pessoas compram kits, etc e tal, e acabam tendo essa decepção Sim. na hora de montar, enfim, essas coisas, né? Então, como é que foi pra você, um construtor profissional, com toda a experiência, todo o ferramental que você tem, montar um avião desse? Que é um avião de competição de acrobacia, com asa Design War and Truss, ou seja, é um avião complicado de montar, Sim. né? O que você tem a dizer desse nosso querido Thunder Gazer? Cara, assim, o que é o Thunder Gazer? Dos projetos para serem construídos, ele é tá entre os três tops, talvez ele seja o top, e depois disso só os aviões composite que não precisam ser construídos. Você eventualmente vai pintar. Então, assim, o máximo que você vai chegar de desenvolvimento do avião construído para competição seria um Thunder Gazer. Então não é um avião para um aeromodelista mediano voar, não faz sentido. E também não é um projeto para um aeromodelista mediano construir, é uma pessoa que realmente já tem que ter uma longa estrada aí de construção, porque é um avião que exige muita solução por parte do modelista. E não só a experiência, como ferramental também, né? Sim. Como que foi montar a asa War and Truss? Então, aí é onde começam os problemas, né? A asa é uma asa que as nervuras vêm enviesadas, elas não são paralelas como a maioria dos aviões. Então o que você tem que fazer? Você tem que pensar um método de calçar a asa e fazer ela alinhada. O que eu fiz? Eu mudei o sistema da planta. A planta manda você colocar 2 tubos e atravessar a asa, ela tem os furos para você gabaritar, mas eu achei que isso não ia ficar bom. Eu preferi fazer um apoio no bordo de ataque e no bordo de fuga e montar a asa desse jeito. Eu modifiquei um pouquinho o projeto. Agora, por que eu modifiquei? Porque antes de começar a lixar a balsa e colar, eu fiquei pesquisando como as pessoas fizeram, fiquei estudando aquele projeto para ver uma maneira mais correta de fazer para ter um resultado melhor. Vi onde todo mundo errou, a maioria errou o bordo de ataque dele é de 1,16 e ele é feito fora no molde e encaixa na nervura. Ele não tem um bordo de ataque normal de 1/4, que é o padrão. Então o pessoal faz aquilo na mão e tenta encaixar, o negócio não encaixa bem e entorta a asa. Então eu falei, não, eu quero fazer isso com a asa montada, travada, para tirar a asa já alinhada da bancada. Então assim, isso é uma das coisas que não é um desenho usual. Ele tem um sistema de laminação do topo da fuselagem e da barriga. Nem me fala dessa laminação. Que é Acho que a gente já pode sentar de novo, né, Fred? Opa, acho que já liberou aqui. Já liberou, né? Foi só pra dar... Vamos olhar um pouquinho. e transformar o nosso começo de noite aquele mormaço maravilhoso, né? Tomando, não estamos tomando cerveja não, viu? Que não tem cachaceiro não. Pois é, hoje não. Então, e aí, assim, aquele sistema lá é um sistema de sanduíche com um compensadinho de 1 milímetro, perdão, uma balsa de 1 milímetro, um carbon veil laminado com resina e mais um chapeado de 1,5, né? Assim, não é fácil de fazer, você pode empenar a fuselagem muito fácil. Então, tudo isso são passos que você tem que pensar como é que você vai fazer para não se complicar na construção. Não existe o manual do kit. A planta tem muita informação. Eu montei você sabe, né? Eu fiz no Lost Foam porque não tinha como fazer, né? Sem ser assim. E realmente o que acontece vem só aqueles guidelines do Fitzgerald dando uma dica ou outra, mas não tem uma sequência de montagem, que nem, por exemplo, os kits da Brodach que vem, né? Mas depois que você sofreu, né? Depois que você chorou, depois que você, né, sentiu raiva, todas essas coisas que são a emoção de montar um aeromodelo, quando você viu ele lá na pista, como é que você se sentiu? Cara, é uma sensação engraçada, mas isso acontece com todo aeromodelo, na verdade, que eu faço. Pô, nós vamos ter que voltar lá pra dentro, né? Tá começando a chover de novo. Beleza.
Vamos sentar aqui, ó. Ó o projeto secreto, ó o projeto secreto. Eu vou sentar aqui, você senta ali. Aí a galera vai vendo aqui, né? A asa, que também já tá pronta, né? E já adiantando aí a novidade que a galera não tinha visto, escapou agora, tá no vídeo, não tem jeito. Fred, esse gig de construção de fuselagem e asa vai pro mercado também, né? Vai pro mercado. Semana que vem a gente tá colocando pro mercado. Maravilha. Isso aqui é assim, todo avião você tem que fazer algum gabarito, alguma espécie de gabarito, né? O Thunder Gazer precisava de muitos e eu não tinha. E eu também não tive paciência e tempo de fazer um gabarito. Então, com tudo que eu apanhei e eu aprendi com o Thunder Gazer, eu sentei com o Luiz novamente e a gente chegou ao desenho desse gabarito aqui, que serve para montar asa e fuselagem. E dependendo do avião, você até já tira com o profundor colado do lugar. Uhum. Você já alinha o avião inteiro aqui nesse Sim, gig. porque agora a gente vai entrar, né, numa conversa mais técnica. Sim. E aí é o profissional que vai falar. Fred, qual é o primeiro quesito na hora que você vai montar um avião, etc e tal? O que você acha mais importante, né, nesse processo de montagem? Cara, primeiro é alinhar com... No meu caso, se é pra mim, é fácil, eu já sei o que eu estou fazendo, mas no caso de um cliente, é alinhar com ele o que ele espera do avião. Não, eu digo assim, para as pessoas normais que estão vendo a entrevista agora, né? O que você considera, qual é a prioridade na hora de construção, né? Eu, particularmente, sempre digo que, na minha opinião, o avião é a primeira coisa, ele tem que estar alinhado. Sim. Um avião empenado, torto, enfim, não vai trimar nunca, né? Então, isso aí já justifica aí o gig. Isso aí eu acho que eu vou levar pra casa, viu, Fred? Esse aqui, no caso, é protótipo, não pode. Não pode? Mas, assim, eu gostei tanto dele, Fred. Não é tão simples, tão bem feitinho. Realmente né? é simples. O que facilita a vida do gig é o seguinte, se você fosse ficar... Primeiro que você tem que pensar como é que você vai fazer o gig. Com esse aqui, praticamente, você não pensa. É um gig que serve para vários modelos, inclusive pode ser usado até para rádio controle, né? Para rádio, inclusive eu fiz pensando o tamanho dele, na verdade, a limitação. Se ainda existir alguém que constrói avião de rádio controle, né? Se alguém se habilitar ainda a construir, vale muito a pena. Então, assim, o que eu faço em cada avião que eu vou construir? Eu pesquiso na internet, fóruns de construção, quem construiu, leio tudo que eu posso para tirar já dúvidas que talvez eu nem tenha dúvida, mas você já está vendo lá, então já começa a desenhar na cabeça a sequência de construção. Para depois não ficar preso com alguma coisa, ou descobrir que lá atrás eu tinha que ter feito um passo, pulei e agora eu vou ter que refazer alguma coisa. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é você ter uma bancada alinhada, tem que estar bem reta, né? E montar o gabarito para o que você for fazer. Não existe montar avião sem ter gabarito. Essa é uma coisa que eu já falei várias e várias vezes e parece que a galera não escuta, né, Fred? Não escuta, não vai aprender a voar bem nunca. Aí vai o quê? Asa torta, fuselagem torta. Exatamente. Mas depois do avião alinhado, eu, Marcos, falo pra galera, depois que o avião você montou alinhado, beleza? Aí é o outro problema, né? Que ele tem que ficar leve. Sim. Qual que é a dica do Fred Seskin para um acabamento bonito e leve, já focando no VCC? Porque é rádio. Dependendo do avião, 200, 300 gramas, você falou esse avião 20 quilos. O que é 200 gramas no avião desse aí? E não vai afetar a performance daquele avião. Exatamente. Agora, por exemplo, o cara vai fazer um avião de VCC, já um avião de acrobacia, já pensando aí em participar de uma provinha e tal. Como que você acha que seria uma forma legal do cara fazer um acabamento que não agregasse muito peso e que ficasse visualmente bacana também? Eu acho assim, acabamento com entelagem, ou monocote ou oracover nas asas e na cauda, no profundor, é a mais fácil, é a que vai ficar mais bonita, que você vai errar menos, você vai trabalhar muito menos e vai ficar infinitamente mais leve com qualquer acabamento pintado. Você não vai conseguir um acabamento com pintura tão leve. E aí você pode até pintar em cima do monocote ou do oracover, você pode fazer desenhos, tal, não tem problema. E fuselagem é aquele processo milenar aí de modelismo. Acabamento com dupe, com papel, tem gente que usa o carbon veil. Aí fica a critério do que a pessoa está mais acostumada a trabalhar. O que não dá é para deixar a madeira crua também, porque ela
mesmo que você aplique primer, com o tempo ela começa a rachar. Uhum. Então, o mínimo que você vai ter que fazer é entelar com papel. Você usa bastante o Silkspan, né? Silkspan. Eu já fiz com Silkspan e já fiz com Carbon Veil. Até falei pra você, eu gosto do Carbon Veil. Eu tô fazendo o teste aí, vamos ver se eu mudo. Apesar de ele ser um produto um pouquinho Sim. mais caro, né? Agora, com relação à tinta, Fred, que é uma coisa importante Sim. na hora, né, de se escolher uma tinta. Qual é a tinta que você recomenda o pessoal usar para o processo de pintura? Primer PU, tinta dupla. Certo. Poliéster o pessoal gosta muito, eu não gosto, eu acho que é uma tinta que ela tem problema para cobertura. Você tem que dar muito mais demãos dela do que com o duco. Então o duco é uma tinta mais leve, uma tinta que preenche defeito, você pode lixar sem problema. Então ela não escorre, ela seca muito rápido e é uma tinta mais leve. Então assim. Fora a própria compatibilidade, né? Porque o duco é a base de nitrocelulose, que é a base do dope que a gente usa, né? Então quando eu tive um pequeno probleminha lá com o Polispan que arrepiou na asa lá e tal, quando eu pintei, o que eu fiz? Eu meti dope em cima e ele, né, misturou e tal. A base é a mesma, né? Então, exato, porque assim, a gente acaba vendo a galera falar disso ou falar daquilo, né? Mas eu acho que é importante a gente ter a opinião do profissional com anos de experiência para poder, assim, direcionar o pessoal na melhor forma de fazer, né? E qual é a marca da tinta e verniz que você recomenda? Na verdade a tinta... Fazer uma propaganda aqui agora para os caras ganhar fazer um jabá aqui. A tinta é indiferente, não vai fazer muita diferença. O que eu uso é o primer da Lazudur e o verniz da Lazudur, o bicomponente dupla camada. Você me deu essa dica e eu gostei. É um verniz. Funcionou muito bem, né? Legal. Agora, Fred, qual foi a sua maior frustração como construtor profissional? Porque assim, a gente vê só as cachaças que a galera, né? Mas tem os tombos também, né? Assim, eu... Já teve alguma vez que você tinha que chegar para um cliente e falar, porra, cara, desgracei teu bagulho? Não, isso não aconteceu. Assim, eu sempre tive muito sucesso assim, de não ter problemas com o modelo, né? Uhum. Mas já aconteceu, pô. No primeiro voo o motor morreu, o cara pousou, arrancou o trem de pouso. Morreu uma turbina, o cara pousou no mato, quebrou o avião. Mas assim, a maioria dos grandes aviões que eu construí até hoje estão inteiros. Então assim... Tá, a nível de, por exemplo, você está fazendo um serviço para alguém e tal, você nunca matou um avião? Não, nunca matei nenhum avião. Isso é uma coisa boa. Frustração eu tenho de aviões que eu comecei a fazer e não pude terminar. Isso eu fiquei anos trabalhando no MiG-29, era um jato enorme, mega detalhado, e chegou num ponto que não deu mais certo com esse cliente, ele levou, isso já faz anos, até hoje ele não terminou, porque ninguém pegou para terminar, porque é um avião realmente complicado. Eu também não quero mais terminar, mas é um avião que eu gostaria de ter finalizado. Mas de problemas assim, não me lembro assim de nada que tenha acontecido. Isso é muito bom, né? Tentei pegar o homem aqui no meio, né? Agora, Fred, VCC ou RC? Cara, eu gosto dos dois. VCC eu acho mais tranquilo, é mais divertido, porque, primeiro, para quem mora em São Paulo é muito perto, é muito fácil. É um avião pequeno, é fácil de transportar, rápido de fazer, relativamente rápido de fazer, dependendo do tipo de avião. É uma construção gostosa de fazer, porque ela é toda antiga, né? Ela ainda é a mesma construção de muitos anos atrás. Então é o que eu comecei a fazer, mudou muito pouca coisa até hoje. Então eu acho bacana. O RC para mim é interessante por conta do jato e por conta dos escalas, que é o que eu gosto. Minha paixão são aviões escalas. E no RC é ilimitado, você pode ter qualquer tamanho de avião, você não tem problemas com isso. Então no Control um pouquinho mais, existe escala, mas é mais limitado. Certo. E o projeto Escala VCC do nosso amigo Fred Siskin? Vai sair aí. Decola 2016? Decola 2016. Vou lá brigar. Né? Porque esse eu tá me preocupando, Fred? Você tá começando a me preocupar. É o que eu falo. Graças a Deus o Fred não voa acrobacia. Se ele voasse acrobacia do jeito que ele constrói e dá acabamento, né, eu ia ficar, eu e todo mundo ia ficar para trás, né? Não, mas
Eu não apresento risco para esse tipo de coisa, não. Por enquanto, né? Não sei. Porque a hora que começa a aprender o negócio aí... E me diz uma coisa, você está trabalhando em 2 Olímpia, né? Sim. Você tem o Olímpia 3 e tem o Olímpia Júnior, né? Exato. Como que você se sente montando um avião nostálgico, assim? Você que monta, por exemplo, esses jatos e tal. Tudo bem, tem o lado que você gosta e tal, mas... Como que é que você vê essa coisa de repente ter um jato de 50 mil reais na sua oficina e de repente você está montando um Olímpia Júnior? Você sente alguma diferença ou para você não importa, aeromodelo é aeromodelo? É uma sensação diferente, né? Por exemplo, o Olímpia Júnior, o Olímpia 3 não, é para um amigo meu, ele comprou tal. Na verdade, ele comprou pela mesma razão que eu. Ele falou assim, foi meu primeiro aeromodelo. Foi o Olímpia 3. Então ele quer a pintura que ele tinha tal. E é um projeto assim, muito simples para fazer, né? Mas eu estou fazendo porque o cara aqui também é aquilo que eu falei. O control eu faço para amigo. Então esse aí é um cara muito bacana. Eu falei, não, vou fazer para ele. E o Júnior, foi meu primeiro aeromodelo. E eu estava na Aerobras, fiquei olhando o avião e falei, que bacana, né? Aquele meu avião e tal. Então eu quis ver o que acontece 30 anos depois. Eu fazer o mesmo avião. Aí, quando você está construindo... Essa é uma coisa bacana, né? Exato, assim, né? Você comparar. Como é que eu me resolvi isso aqui naquela época? Porque eu não tinha ferramenta, eu não tinha conhecimento, eu não tinha para quem perguntar. Em Recife eu não conhecia ninguém que voava. Não tinha internet. Então assim, quando surgiu uma dúvida, eu tinha 2 caminhos. Ou eu ligava para o Fernando na Aerobras, mas não dava para fazer isso toda hora porque saía muito caro. Ou então eu inventava na hora. Então assim, é interessante porque chegava em alguns momentos que eu falava, caramba, como é que será que eu fiz isso aqui naquela época? Tem coisas que eu nem lembrei como é que solucionou, né? Mas é uma experiência interessante assim de você se conectar com isso que aconteceu lá atrás, né? Já até é legal você falar isso aí, porque que nem, né? Eu tô montando lá o Superstar, lá o kit da Mobral, né? Eu montei vários coronados quando era moleque, né? Eu fiz do gig, tudo certinho. Eu tava tentando lembrar como é que eu montava a porcaria da asa. Porque eu não tinha nem bancada pra montar. Então eu montava, vamos dizer assim, literalmente, né? Nas coxas. E você sabe que eu não consigo lembrar como é que eu fazia? Porque simplesmente eu não consigo imaginar fazer uma montagem, que nem você falou, sem ser num gig, sem ser, né? Eu tava tentando lembrar, como é que eu montei esse negócio? Como é que eu montei essa casa? É igual, né? Eu fico pensando nessas coisas, é muito divertido. Né, eu fiquei pensando nisso em relação a... Teve um outro amigo que eu tava fazendo que eu falei, caramba, o Coronado. Um tempo atrás eu montei um Coronado, foi meu segundo avião. E eu falei, caramba, como é que será que eu sabia que tinha que calçar aqui, calçar ali, tirar a diferença da primeira para a última nervura para calçar a ponta? Porque exatamente isso, ninguém me falou na época, mas eu lembro que eu fiz isso. Eu lembro que eu peguei uns restinhos de balsa que eu tinha e fui calçando tal, na medida. Eu tinha um paquímetro, que era a única ferramenta boa que eu tinha, que eu havia ganho na época, e medi e tal, e o avião voava relativamente bem. Então, a gente se vira, né? Provavelmente você fez alguma solução que você não lembra agora, mas é certo que você fez. Bom, saindo um pouquinho do âmbito do aeromodelismo, Fred, diz uma coisa pra mim. Quanto tempo faz que você não escuta um CD? Hoje aqui eu vou falar pra você, né? Nós fizemos o Fred, né, caprichosamente aí, muito bacana a atitude dele de dar essa força pra mim, né? Fazer o entelamento do estileto. E nós escutamos só vinil aqui hoje, né, Fred? Foi sensacional, né? Só coisa da hora. Então quanto tempo faz que você não escuta um CD? Cara, tem mais de 15 anos talvez. Só vinil? Só vinil. Eu sempre gostei muito de música, eu sempre colecionei, quando era mais novo colecionava LP, que era o que tinha e tal. Por uma época eu colecionei muito CD, e aí deu um estalo aí há uns 15, 20 anos atrás, e eu abandonei todos os meus CDs e voltei a ouvir só em vinil, tanto que hoje eu não tenho nem onde ouvir CD em casa. E desses vinil todo que você tem, Fred, qual que é o mais raro da sua coleção? Não os que você tem para vender, né? Da sua coleção. Qual que é aquele que você fala? Esse aqui é o bicho mesmo. Tem um do Raul Seixas, que é autografado, que é um disco... Que é um Sim, disco esse eu vi com os dedos. Já é raro por si só. E você tem 2, né, sem vergonha? Você tem 2 ainda, né? Não é nem só um, é 2, né? O que não está autografado está mais novo, então... Mas esses aí são os mais raros. Tem alguns dos Rolling Stones muito raros, dos Beatles. Eu não sei, assim, talvez algum seja até mais caro que o outro, mas provavelmente esse do Raul
E qual é o vinil que você simplesmente tem que escutar toda hora? Porque você sabe, né? Que nem eu gosto muito de Iron Maiden, todo mundo sabe. E não tem jeito, né? Quando eu escuto o The Number of the Beast e o Power Slave, esses dois são realmente aqueles que eu acho top, né? E no seu caso, eu sei que você tem várias bandas que você gosta e tal. Qual que é aquele que você coloca toda hora, aquele que já furou o vinil aí, que gastou a agulha? Cara, pra mim é o disco assim que sumariza o que a música moderna do rock e do blues tem, é o Exile on Main Street dos Stones. E você é fãzão dos Stones mesmo? Rolling Stones é a banda da casa, né? É, eu vi, tem só 3 prateleiras aqui de disco dos Stones, né? Você não vai no show não, né, Fred? 2 vezes. Vai 2 vezes? Vou lá me despedir, né? Por que você vai despedir? Vou me despedir porque eles estão com quase 80, eles levam em média 10 anos para voltar, com 90 anos eles não vão estar aqui, né? Ah, vamos fazer um não pensamento tocando, positivo que, né? Talvez um banquinho violão, né? Legal. Fred, já tá dando o nosso tempo aqui, certo? Bacana. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer por você me receber Valeu, aqui na Marcão. sua casa, Obrigado na sua oficina. pela visita. Você foi um aluno exemplar. Tudo que você me ensinou hoje aqui, eu tive realmente assim um crash course de monocotagem, né? E eu pude ver que tudo que eu fazia realmente estava tudo errado. E são coisas até básicas que você, depois que você vê a pessoa fazendo, então eu queria te agradecer muito por isso, né? E queria deixar aí agora você dar uma mensagem, falar o que você quiser, mandar alguém para casa do Opa. E qualquer coisa, fala aí o que você quiser, meu filho. Não, pessoal, é assim, Passa o telefone para contato. Não, isso aí Montamos não, Thunder Gaze. Não, o recado é não me traga mais um Thunder Gaze, por favor. Traumatizou o menino, rapaz. Aeromodelismo é um negócio muito interessante, é muito bacana, você aprende muito de muitas áreas que normalmente quem não lida com isso aqui não aprenderia nunca. Serve para tudo na tua vida. Pô, recentemente eu reformei a casa, então assim, muito do que eu aprendi em aeromodelismo eu utilizei aqui, então assim, é muito bacana. Pô, eu não tô vendo inline nas paredes, Fred. Mas tem uns detalhes, depois eu te mostro. Ah, tá bom. Então assim, quer construir? Se esforça porque é recompensador, né? Você fazer um aeromodelo, você vê que ficou bem feito. E cara, assim, tenha sempre em mente o seguinte, o seu próximo aeromodelo tem que ser sempre melhor do que o anterior, senão você não está aprendendo nada. Maravilha. Tá? Essa realmente é uma bela filosofada, né? Se seu sair próximo igual, aeromodelo porque tem que ser sempre melhor do que o último que você sempre montou. aprende mais alguma coisa. Beleza. Então, Fred, vamos encerrar? Valeu, Marcão, obrigado aí pela visita também. Então tá certo, eu que te agradeço, Agora Fred. eu vou cobrar a lição depois vendo o avião pronto. Ah, sim, né? Eu já te falei que vai ficar uma teteia. Bacana. Porque agora a minha responsabilidade nessa pintura aumentou, né? É isso aí. Não dá pra fazer mais qualquer pintura, Exatamente. né? Então é isso aí, Fred. Valeu. Muito obrigado, tá, pela entrevista. Obrigado. E até a próxima, ok? Valeu.